Aparição, de Guy de Maupassant. Falava-se em sequestro a propósito de um processo recente. Era o fim de um sarau íntimo na rua de Grenelle, num antigo palacete, e cada um tinha uma história que afirmava ser verdadeira. Então, o velho marquês de Latour Samuel, aos 82 anos, levantou e foi apoiar-se na lareira. Ele disse com a voz um pouco trêmula: "Também conheço uma coisa estranha, tão estranha que foi a obsessão de minha vida. Faz agora 56 anos que essa aventura me aconteceu, e não se passa um mês que eu a revejo em sonho. Ficou-me daquele dia uma marca, um resto de medo. Vocês entendem? Sim. Padeci de horrível pavor em 10 minutos, de tal maneira que desde aquele momento uma espécie de terror constante ficou-me na alma. Ruídos inesperados me deixam com o coração na mão. Objetos que não reconheço direito nas sombras da noite me dão uma louca vontade de fugir. Enfim, tenho medo da noite. Ah, eu não teria confessado isso antes de ter chegado à idade que estou. Agora posso contar tudo. É permitido não ser corajoso diante dos perigos imaginários. Quando se tem 82 anos, diante dos perigos verdadeiros, nunca recuei, senhores. Esta história transformou-me tanto, lançou-me em agitação tão profunda, tão misteriosa, tão pavorosa, que nunca contei. Guardei-a no mais fundo de mim, nesse fundo onde escondemos os segredos dolorosos, os segredos vergonhosos, todas as fraquezas inconfessáveis que acumulamos na vida. Vou contar-lhes a aventura tal como ela ocorreu, sem procurar explicá-la. É claro que ela pode ser explicada, a menos que eu tenha tido um momento de loucura. Mas não, eu não fiquei louco e provarei. Pensem o que quiserem. Eis os fatos, somente os fatos. Foi em 1827, no mês de julho. Eu estava em um quartel em Rouen. Um dia, quando passeava pelo cais, encontrei um homem que pensei conhecer, sem lembrar ao certo quem era. Fiz por instinto menção que ia deter-me. O estranho percebeu o gesto, me olhou e atirou-se em meus braços. Era um amigo de juventude que eu gostava bastante. Fazia 5 anos que eu não o via, mas ele parecia ter envelhecido 50. Seus cabelos estavam completamente brancos e ele caminhava curvado, como se estivesse exausto. Ele percebeu minha surpresa e me contou sua vida. Um infortúnio terrível o havia aniquilado. Ele se apaixonara por uma jovem e a desposara numa espécie de êxtase de felicidade. Depois de 1 ano de sobre-humana beatitude e de inesgotável paixão, ela morrera subitamente de uma doença no coração, sem dúvida morta pelo próprio amor. No mesmo dia do enterro, ele abandonara seu castelo e viera morar num palacete em Rouen,
Vivia lá, solitário e desesperado, consumido pela dor, tão miserável que só pensava em suicídio. Já que o encontro assim, disse-me, vou pedir-lhe que me faça um grande favor de ir até minha casa buscar na escrivaninha do meu quarto, de nosso quarto, alguns papéis que necessito com urgência. Não posso encarregar um subalterno ou um notário dessa responsabilidade, pois preciso de impenetrável discrição e silêncio absoluto. De minha parte, por nada no mundo voltarei a entrar naquela casa. Eu lhe darei a chave desse quarto que eu mesmo fechei ao partir e a chave da minha escrivaninha. Além disso, você entregará um bilhete meu ao jardineiro, que lhe abrirá o castelo. Mas venha almoçar comigo amanhã e falaremos sobre isso. Prometi fazer-lhe aquele pequeno favor. Para mim, não seria mais que um passeio, pois sua propriedade ficava a cerca de 50 léguas de Rouen. Eu levaria 1 hora a cavalo. Às 10 horas, no dia seguinte, cheguei à sua casa. Almoçamos a sós, mas ele não pronunciou nem 20 palavras. Pediu-me que o desculpasse, porque pensar na vista que eu faria aquele quarto onde jazia a sua felicidade transtornava. Ele, de fato, me pareceu singularmente agitado, preocupado, como se um misterioso combate se travasse dentro da sua alma. Por fim, explicou-me exatamente o que eu deveria fazer. Era bem simples. Eu precisava pegar 2 maços de canas e uma pilha de papéis que estavam trancados na primeira gaveta do móvel, do qual eu tinha a chave. Ele acrescentou: não preciso pedir-lhe que não os leia. Fiquei um pouco ofendido com suas palavras e disse-lhe isso de maneira um tanto enfática. Ele balbuciou: perdoe-me, estou sofrendo demais. E começou a chorar. Despedi-me por volta de 1 hora para cumprir minha missão. Fazia um tempo radioso e eu passava trote largo pelas pradarias, ouvindo o canto das cotovias e o barulho ritmado do meu sabre batendo em minha bota. Depois, penetrei na floresta e segui com meu cavalo. Galhos de árvores me acariciavam o rosto. De vez em quando eu apanhava uma folha com os dentes e a mastigava avidamente, numa dessas alegrias de viver que nos enche, sem sabermos porquê, de uma felicidade desordenada e inapreensível, como uma espécie de embriaguez espontânea. Aproximando-me do castelo, procurei no bolso a carta para o jardineiro e percebi com assombro que estava lacrada. Fiquei tão surpreso e irritado que quase voltei sem me sucumbir do encargo. Depois, pensei que demonstraria com isso uma suscetibilidade de mau gosto. Meu amigo, na agitação em que estava, podia ter lacrado o bilhete sem ter dado menos conta. A mansão parecia abandonada havia 20 anos. A cancela, aberta e apodrecida, se mantinha de pé, não se sabe como. A grama invadia alamedas. Os canteiros não se distinguiam mais da selva. Com o barulho que fiz, batendo o pé num contravento, um velho saiu de uma porta lateral e pareceu estupefato em me ver. Apeei do cavalo e entreguei-lhe a carta.
Ele a leu, releu, virou-a, me examinou dissimuladamente, colocou o papel no bolso e disse: muito bem, o que o senhor deseja? Respondi bruscamente: o senhor deve saber, pois recebeu aí as ordens de um senhor. Quero entrar no castelo. Ele pareceu aterrado. Declarou: então o senhor vai entrar no quarto? Comecei a me impacientar. Céus! O senhor pretende ficar me interrogando? Por acaso? Ele balbuciou: não, senhor, mas é que ele não foi aberto desde a morte. Se o senhor puder me esperar 5 minutos, vou ver se... Interrompi o furioso. Ah, ora, está zombando de mim? O senhor não pode entrar porque a chave está aqui. Ele não sabia mais o que dizer. Então, senhor, vou lhe mostrar o caminho. Mostre-me a escada e deixe-me sozinho. Posso encontrá-lo com o senhor. Mas o senhor, no entanto, dessa vez fiquei totalmente exaltado. Agora cale-se, está bem? Ou terá que se entender comigo. Afastei-o violentamente e entrei na casa. Atravessei primeiro a cozinha, depois as 2 pequenas peças em que aquele homem morava com a mulher. Percebi então um grande vestíbulo. Subi a escada e reconheci a porta indicada por meu amigo. Abri sem dificuldade e entrei. O aposento estava tão escuro que de início não consegui enxergar nada. Parei, envolvido pelo desagradável cheiro de mofo das peças desabitadas e interditadas, dos quais quartos mortos. Depois, pouco a pouco, meus olhos se acostumaram à escuridão e vi, com bastante nitidez, uma peça em desordem, com uma cama sem lençóis, mas com colchão e travesseiros, um deles com a marca profunda de um cotovelo ou de uma cabeça, como se estivesse acabado de ser usado. As cadeiras pareciam fora do lugar. Notei que uma porta, sem dúvida, de um armário, tinha ficado entreaberta. Primeiro fui até a janela para deixar entrar luz e abri a vidraça, mas a ferragem do contravento estavam tão enferrujadas que não consegui fazer com que cedessem. Tentei inclusive quebrá-las com meu sabre, mas eu não consegui. Como eu estava me irritando com aqueles esforços inúteis e como meus olhos, enfim, tinham se acostumado perfeitamente à penumbra, desisti da esperança de enxergar com mais claridade e fui até a escrivaninha. Sentei numa poltrona, baixei o tampo, abri a gaveta indicada, ela estava cheia até a borda. Eu precisava pegar apenas 3 pacotes, que sabia como reconhecer, e comecei a procurá-los. Arregalei os olhos para decifrar os endereços, quando pensei ouvir, ou melhor, sentir algo passando atrás de mim. Não dei atenção, pensando que uma corrente de ar tivesse movido algum tecido. Mas depois de 1 minuto, outro movimento, quase indistinto, me fez sentir na pele
um leve arrepio desagradável. Era tão tolo ficar alarmado, mesmo que pouco, que não quis me virar, por pudor de mim mesmo. Eu acabara de encontrar o segundo maço de que eu precisava e encontrei o terceiro justamente quando um grande e pesaroso suspiro produzido em meu ombro me fez dar um salto prodigioso a 2 metros dali. Em meu rompante, virei-me com a mão no punho do sabre e, se não tivesse sentido ao meu lado, certamente teria fugido como um covarde. Uma mulher alta, vestida de branco, me olhava em pé atrás da poltrona. Onde eu estivera sentado havia um segundo. Um espasmo tão grande percorreu meus membros que quase caí de costas. Ah, ninguém pode entender, a menos que o tenha sentido, esse terrível e paralisante pânico. A alma se esvai, não sentimos mais o coração, o corpo inteiro se torna mole, como uma esponja. Todo o nosso interior parece ruir. Não acredita em fantasmas? Pois bem, fraquejei sobre o horrível medo dos mortos. Ah, sofri, em poucos instantes, mais que em todo o resto da minha vida, a implacável angústia dos pavores sobrenaturais. Se ela não tivesse falado, eu talvez tivesse morrido. Mas ela falou. Falou numa voz doce e pungente, que fazia os nervos estremecerem. Eu não ousaria dizer que voltei totalmente a mim e que recuperei a razão. Não, estava desvarado, sem saber o que fazia, mas essa espécie de amor próprio que tem em mim e também certo orgulho de ofício me faziam manter, quase que involuntariamente, uma honorável compostura. Eu posava para mim e para ela, sem dúvida, para ela, o que quer que ela fosse, mulher ou espectro. Fui me dar conta disso tudo mais tarde, pois garanto que, no momento da aparição, não pensei em nada. Tive medo. Ela disse: "Ah, o senhor pode me fazer um grande favor?" Tentei responder, mas foi quase impossível pronunciar uma só palavra. Um ruído indistinto saiu da minha garganta. Ela continuou: "Ó, senhor o faria? O senhor pode me salvar? Me curar? Sofro terrivelmente. Sofro. Ah, como sofro." E sentou suavemente em minha poltrona. Ela me olhava. "O senhor o faria?" Fiz que sim com a cabeça, pois ainda estava com a voz paralisada. Então ela me estendeu um pente de tartaruga e murmurou: "Penteie-me, ah, penteie-me. Isso me curará. Preciso ser penteada. Veja, minha cabeça, como sofro, e meus cabelos, como me machucam." Seus cabelos soltos, muito largos, muito escuros, pareciam cair por cima do encosto da poltrona
e tocar no chão. Por que fiz aquilo? Por que recebi tremendo aquele pente? E por que peguei em minhas mãos, em seus longos cabelos, que me deram uma sensação de frio atroz na pele? Como se estivesse tocando em serpentes? Não faço ideia. Aquela sensação ficou em meus dedos e estremeço só de pensar. Penteia, manipulei, não sei como, aquela cabeleira gelada. Eu a enrolei, prendi e soltei, trancei-a como se trança a crina de um cavalo. Ela suspirava, inclinava a cabeça, parecia feliz. De repente, me disse: obrigada. Arrancou meu pente da mão e desapareceu pela porta entreaberta. Sozinho, senti por alguns segundos a confusão assustada dos despertares após os pesadelos. Depois, finalmente, recuperei os sentidos. Corri à janela e quebrei o contravento com um empurrão furioso. Uma onda de luz entrou. Precipitei-me para a porta por onde aquele ser tinha saído. Encontrei-a fechada e inamovível. Então, uma ânsia de fugir me invadiu. Um pânico, o verdadeiro pânico das batalhas. Agarrei bruscamente os 3 pacotes de cartas sobre a escrivaninha aberta. Cruzei o quarto correndo, saltei os degraus da escada de 4 em 4. Vi-me na rua, não sei bem onde, avistando meu cavalo a 10 passos de mim. Montei-o de um pulo e parti a galope. Só parei em Rouen, em frente a meu alojamento. Entreguei as rédeas para o soldado e fugi para o meu quarto, onde me fechei para pensar. Então, durante 1 hora, perguntei-me ansiosamente se não tinha sido vítima de uma alucinação. Por certo, eu tivera um desses incompreensíveis abalos nervosos, uma dessas agitações da mente que geram milagres, aos quais o sobrenatural deve sua força. Estava começando a acreditar numa visão, num engano de meus sentidos, quando me aproximei da janela. Meus olhos, por acaso, desceram no meu peito. Meu dolmã estava cheio ao longo de cabelos de mulher que tinham enroscado nos botões. Retirei-os um por um e joguei fora com os dedos tremendo. Depois chamei meu soldado, sentia-me impressionado demais, agitado demais, para ir naquele dia à casa do meu amigo. Além disso, queria amadurecer o que eu lhe diria. Mandei entregar-lhes a carta, pelos quais ele me enviou um recibo pelo soldado. Ele também perguntou bastante sobre mim. Foi-lhe dito que eu estava indisposto, que tinha pegado uma insolação, algo do tipo. Ele pareceu preocupado. Fui até sua casa no dia seguinte, logo ao amanhecer, decidido a dizer-lhe a verdade. Ele havia saído na véspera, à noite, e não tinha voltado. Voltei durante o dia. Não o tinham visto. Esperei 1 semana. Ele não reapareceu. Então, avisei a justiça. Ele foi procurado por toda parte, sem que se descobrisse nem sequer um vestígio de sua passagem ou de sua fuga. Uma inspeção minuciosa foi feita no castelo abandonado.
Não se descobriu nada de suspeito. Nenhum indício revelou que uma mulher tivesse se escondido ali. A investigação não deu em nada. As buscas foram interrompidas. Em 56 anos, não descobri mais nada. Não sei mais nada.